prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. 1 Coríntios 10, 19 ao 23. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor, ou somos nós mais fortes do que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Glória a Deus. Som. Aumenta um pouquinho o prego ali. Som. Todos me ouvem bem? Amém? Amém. Esse microfone está meio desviado hoje. Estamos diante de uma palavra que traz para a gente alguns ensinamentos que mudam até a nossa forma de pensar em alguns aspectos. E aqui eu irei falar sobre o sacrifício e idolatria. Quando a gente começa a observar dentro das escrituras, quando fala sobre sacrifício, o que é sacrifício? É você oferecer algo valioso para alguém ou para alguma pessoa, algo que tem valor para você. E nós sabemos que quando estamos diante da presença do Senhor, ao fazer um sacrifício, não é qualquer coisa que nós temos que oferecer a Ele. Paulo começa a escrever em uma das suas cartas, ele fala que nós devemos oferecer a Deus o quê? Um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então, o sacrifício, quando nós apresentamos diante de Deus, não pode ser qualquer coisa, mas tem que ser algo que possa agradar o coração de Deus e Ele possa responder com a sua glória a nós. Quando nos reunimos, somos o templo do corpo, o templo do Espírito Santo. Quando nos reunimos como igreja, é para adorar o Deus que merece honra e louvor e adoração. Quando nos reunimos, temos que esquecer todos os problemas, todas as dificuldades que nós enfrentamos durante o dia a dia, para lembrar que o que nós oferecemos aqui tem que ser mais valioso do que nós oferecemos para qualquer outra pessoa. Muitas das vezes nós queremos oferecer para nossos amigos, para nossos companheiros, para nossas pessoas próximas, algo valioso. Mas esquecemos de estar diante da presença do Senhor e oferecer algo valioso para Ele, porque Ele merece tudo e muito mais do que nós temos a oferecer. Então o sacrifício, ainda que doa um pouco de nós precisamos oferecer a Deus aquilo que realmente Ele merece. E o que Deus merece de nós? Todo o nosso esforço, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós sabemos que precisamos oferecer um coração sincero. E o salmista fala que um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Porque ele foi a experiência viva disso. Ele ofereceu a Deus um coração contrito, um coração quebrantado, pediu perdão e Deus o perdoou e o concedeu a oportunidade de continuar sendo o rei de Israel. E quando falamos sobre sacrifício, Jesus, ao escrever aquelas pessoas que o acompanhavam, em Mateus no capítulo 7, verso 6, ele fala: não deis aos cães, o quê? As coisas santas, e nem deitei aos porcos as suas pérolas. O que seria isso? Coisas valiosas. Então nós estamos guardando coisas valiosas e estamos oferecendo para pessoas erradas. Estamos guardando coisas valiosas, estamos elogiando homens, elogiando pessoas, elogiando outras coisas, esquecendo de elogiar a Deus. Estamos louvando pessoas, idolatrando pessoas, esquecemos o quê? De adorar, idolatrar e venerar aquele que merece toda a glória. Nós estamos abandonando isso e deixando de lado todas as coisas que são importantes para nós. Mas nessa noite, nós como igreja de Cristo, nós viemos oferecer aqui as pérolas para o nosso Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E nós estamos cercando essa mesa para poder oferecer para Ele aquilo que nós trouxemos de mais valioso nessa noite, porque Ele recompensará com a sua glória a nossa vida. E ao falarmos sobre sacrifício, quando oferecemos algo de valioso, nós temos a questão também da idolatria. Quando falamos sobre idolatria, o que é idolatria? É você venerar ou adorar alguém que não é Deus.
Você idolatrar pessoas, idolatrar bens, idolatrar qualquer outra coisa que não seja Deus. É você deixar de lado a glória de Deus e colocar o homem como centro. E nós sabemos que Jesus morreu na cruz para que Ele fosse o centro, não o homem. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui adorando a Ele. Mas é centralizado toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a Ele que merece isso, não a nós. Nós sabemos que nós somos preciosos diante de Deus, mas não mais preciosos do que Deus. Nós sabemos que nós fomos comprados com preço de sangue, mas o sangue que foi derramado não foi o nosso, foi o de Jesus. Nós sabemos que nós temos valor, mas o valor quem deu para nós foi Jesus morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. O valor que nós temos é esse. Então, quando nós sentamos essa mesa, nós vamos entender que quem nós estamos adorando, quem nós estamos venerando e quem nós estamos oferecendo o nosso sacrifício nessa noite. E tem que ser sempre e única e exclusivamente a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos deixar de lado todos os embaraços. Nós vamos abandonar tudo isso. Jamais substituir a glória de Deus por qualquer outra coisa. Jamais substituir a presença de Deus por qualquer outra coisa. Porque os prazeres deste mundo passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Os prazeres desse mundo passam, as vontades, tudo que é nessa terra passa. Mas nós nos encontraremos com o Senhor, como foi lido aqui, com o Senhor nos ares. E aquilo que nós desejamos e almejamos, nós teremos a presença dele para todos sempre. O salmista fala que uns confiam em carros, outros em cavalos. Isso está falando especificamente do que? Da idolatria a coisas que não é Deus. Você adorar, idolatrar coisas que não é Deus. As pessoas confiam no carro, confiam em cavalos, confiam nos seus empregos, confia no seu patrão, confia em pessoas que estão ali para te ajudar, mas esquece de depositar confiança em quem merece toda a nossa confiança. E quem nunca nos abandonou, quem nunca perdeu o controle, como foi louvado aqui agora. Deus não perdeu o controle, Ele continua sempre no controle de tudo, mas é nós que mudamos a nossa confiança em qualquer outra coisa. O salmista fala que uns confiam em carros, outros em cavalos. Aí ele fala, mas eu farei menção do nome do meu Deus. Mas eu continuarei adorando o Deus de Israel. Mas eu continuarei sacrificando ao Deus de Israel, oferecendo as minhas pérolas ao Deus de Israel. Mas eu continuarei me debruçando diante da presença do Senhor, porque Ele nunca me abandonou. Mesmo eu pecando, eu falhando como Davi falhou, Deus nunca o abandonou. Porque Ele reconheceu toda a sua necessidade diante de Deus. E ao falarmos também sobre idolatria, muitas pessoas idolatram homens. Muitas pessoas idolatram qualquer outra coisa, mas esquecem de reconhecer Deus como Deus poderoso e alto e suficiente e poderoso para transformar vidas. Deus ainda continua transformando e restaurando vidas. O mesmo Deus que operou no passado ainda opera no presente. O mesmo Deus que trabalhou no ontem, trabalha no hoje, vai trabalhar no amanhã. O mesmo Deus que usou pessoas, vai continuar usando pessoas. Mas o Deus que usa pessoas não é a pessoa que tem que ser glorificada, mas é o Deus que usa a pessoa que tem que ser glorificado. Jamais substituir a glória de Deus por qualquer outra coisa. Jamais, hoje em dia nós vivemos na época dos ídolos. É ídolo gospel, é pregador ídolo. Então existe ídolo para tudo quanto é tipo de gente. Mas esquecemos o quê? Que quem usa essas pessoas não é elas mesmas. O que elas falam não é de si mesmo. E se elas falam de si mesmo, Deus não se responsabiliza. Mas quando ela fala da palavra, quem se responsabiliza é Deus pela palavra que está sendo falada. E a idolatria, as pessoas estão adorando mais a criatura do que o Criador. Estão deixando mais de lado a glória de Deus e adorando os seres humanos, venerando pessoas, e como se aquilo fosse algo tão importante. Eu sempre costumo dizer, eu estou aqui pregando, mas eu não sou digno de adoração e de louvor, mas é aquele que é a palavra que está sendo pregada. É o Jesus, quando nós estamos assentando à mesa, Ele é digno de adoração, não eu. Eu não sou digno de ser elogiado, louvado de forma alguma. Até porque Provérbios fala que o homem é conhecido pelos seus louvores,
Porque se você é louvado e se soberbece, a sua glória não passa daqui da terra. Mas quando você reconhece, como João falou, importa que ele cresça e que eu possa diminuir. E essa vida, a nossa vida possa ser assim. O que importa é que Jesus cresça e nós possamos diminuir. Que a glória dele cresça e nós possamos diminuir. Que o louvor a ele cresça e nós possamos diminuir. Para que ele seja sempre o centro da nossa vida. A idolatria na antiguidade destruiu muitas vidas. Muitas pessoas. Temos exemplos claros na Bíblia, inclusive de Noé, que as pessoas idolatravam o quê? A sua sexualidade. Bebiam, casavam, se davam-se em casamento, veneravam isso como se fosse o Deus deles. Até o ponto que Noé construiu a arca, chamou-os, convidou-os, insistiu para que eles pudessem entrar e não quiseram entrar. E de repente veio o dilúvio e eles ficaram na sua idolatria. Pereceram por idolatrar coisas. E não acreditaram em Deus. Muitas pessoas sofrem por não acreditar em Deus. Muitas pessoas perecem por não acreditar em um Deus poderoso que transforma a vida. Muitas pessoas perecem, sofrem, vivem uma vida turbulenta, porque não reconhecem a grandeza, o poderio e a autoridade de Deus para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera nas nossas vidas, que é o poder de Jesus. Além da idolatria nessa época de Noé, quando eles bebiam, casavam, se davam em casamento, teve a época de Sodoma e Gomorra, em que homens começaram a se idolatrar nas suas próprias vontades, mudar o curso natural das coisas, que Paulo fala em Romanos capítulo 1, como aconteceu no Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha isso também. As pessoas viviam alterando o curso natural das coisas, achando que as coisas aconteceriam como elas queriam que acontecesse. Mas não é como nós queremos que aconteça. É Deus que faz, é Deus que estabelece, é Deus que controla tudo. E Ele sabe o caminho certo que nós precisamos seguir. Então, quando estivermos prostrados diante da presença do Senhor, possamos entender que Ele é o Deus poderoso. E nós não deveremos jamais mencionar, venerar ninguém, a não ser esse Deus que desde a antiguidade habitou na vida do povo, alterou os cenários e fez com que o povo fosse preservado as suas vidas. Glória a Deus, aleluia. E ao Sodoma e Gomorra, que eles começaram a idolatrar, e Deus cuidava muito das pessoas. Deus sempre teve o prazer de aconselhar pessoas, cuidar das pessoas. E foi o que Ele fez. Existia uma pessoa chamada Ló que estava nessa cidade. O anjo do Senhor foi lá avisar a Ló para poder sair, porque sabia que essa cidade seria destruída. E muitas das vezes a cidade, algo vai acontecer nas nossas vidas, nós estamos sendo avisados, mas nós deixamos de lado isso, porque achamos, deve ser uma coisa banal. Nós vemos as pessoas destruindo a sua própria vida, destruindo o seu próprio corpo, vivendo a vida como eles acham que querem viver, e de repente vem um anjo, avisa-nos, vem uma pessoa, avisa-nos, e mesmo assim nós queremos insistir. Mas enquanto nós não fugimos disso, nós seremos destruídos com aqueles que fazem coisas ruins. Nós não somos aqueles que escolhemos viver a perdição, mas nós escolhemos viver a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje nessa noite. Sodoma e Gomorra foi destruído, mas a vida de Ló foi poupada. Sodoma e Gomorra foi destruído, mas a vida de Ló foi guardada por Deus e sua família. E quando observamos a história, quando eles saem daquela cidade, qual foi a orientação que Deus deu? Vá e não olhes para trás. Tantas vezes Deus livra a gente de alguma coisa e no meio do caminho a gente fica olhando para trás. Tantas vezes Deus livra a gente de diversos problemas e chega no meio do caminho a gente fala, mas Senhor, estava tão bom, a cidade era tão rica, eu tinha tantas coisas, hoje eu não tenho nada. Mas sabe o que você tem? Você tinha coisas materiais, agora você tem tudo, porque você tem Jesus na sua vida e está guiando os seus passos. O que é material fica para trás, mas aquilo que é permanente nas nossas vidas, que é a presença de Jesus, deve permanecer todo momento no nosso coração. E jamais nos abandonarmos, jamais deixarmos de lado a presença desse Deus. No Egito, pessoas foram levadas escravos. E nós sabemos que a história do povo de Israel sempre foi guiada por questões idólatras. Nós observamos a época de Moisés, entre outras épocas, que Moisés foi lá no monte orar a Deus, de repente ele voltou, já tinha um bezerro de ouro que eles tinham feitos, porque eles queriam aquilo que era visível, aquilo que era palpável.
E o nosso Deus é um Deus invisível. Nós só acreditamos nele pela fé, como Hebreus 11 fala. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Essa é a nossa fé. Nós não vemos Jesus, mas nós sentimos a sua presença. Nós não vemos Jesus, mas nós sentimos a sua glória. Nós não vemos Jesus, mas nós sabemos que nós estamos em pé hoje, porque Ele nos sustentou com a sua destra de justiça. As pessoas procuravam aquilo que era palpável, aquilo que podia apresentar, tocar. Eu preciso tocar nisso para acreditar. Mas conosco não pode ser assim. Nós temos que olhar para as nossas vidas. Aquilo que nós não vimos é o que o Senhor tem preparado para todo aquele que nos ama. Aquilo que os nossos olhos não viram é o que Deus tem preparado para todos nós. No Egito eles ficaram presos 430 anos, exilados, aprisionados, porque muitas das vezes negaram o poder de Deus e foram escravizados. Mas Deus levantou alguém para poder libertá-los. Levantou alguém para poder tirá-los da terra do Egito. Levantou alguém para poder tirá-los da escravidão, porque eles estavam sendo torturados, tinham que construir, trabalhar, talvez só para sobreviver, não era para ganhar salário. E mesmo assim, ao sair de lá, eles olharam para trás e falavam: não tinha túmulos, não tinha lápides, não tinha lugares para morrermos no Egito, para morrermos nesse deserto. As pessoas voltam ao passado como se algo fosse valioso. Esqueça o passado. Deus não é um Deus de passado, Ele já lançou no mar do esquecimento. O nosso Deus é um Deus de presente e de futuro para as nossas vidas. Ele não quer que nós vivamos no passado, porque o passado já foi. Ele não quer que nós lembramos o nosso passado como algo glorioso, porque já foi. E é muito comum, quando ouvimos testemunhos, as pessoas lembram do passado e contam como uma vantagem. Não lembre do seu passado como uma vantagem, porque não foi vantagem nenhuma. Aquilo que você fazia de ruim, deixa para lá. Começa a fazer boas obras agora em diante, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. E depois da escravidão do Egito foram libertos. E outro cenário também do Antigo Testamento que fala o exílio babilônico. Passaram 70 anos exilados, porque continuaram não reconhecendo a Deus como o verdadeiro Deus. E nós nessa noite não possamos ser jamais como aqueles que retrocedem, mas possamos ser aqueles que avançam e reconhecem o nosso Deus como o único e poderoso Deus, onisciente, onipotente, onipresente. E em todo momento, em todo lugar, Ele estará conosco todos os dias. E existia a idolatria no tempo de Jesus. Jesus veio, pregava boas novas, curava pessoas, trazia libertação da mente das pessoas que viviam aprisionadas, libertação do corpo por curas, entre outras coisas. Mas chegou o tempo da idolatria religiosa, em que as pessoas colocavam a religião acima de Deus. E era uma discussão muito grande que Jesus tinha, porque quando ele chegava para pregar, quem é que barrava ele na maioria das vezes eram os religiosos. Os religiosos que barravam Jesus, tentavam parar Jesus. Mas ele sabia que o reino dele não era desse mundo. A palavra que ele pregava, ele mesmo falou: a palavra que eu prego é do meu Pai, que Ele me enviou para pegar essa palavra. O que eu falo para vocês é vida. Se vocês não querem a vida, eu não tenho como mudar o pensamento de vocês, mas estou dando a oportunidade para vocês escolherem a vida. E as pessoas que veneravam ali a religiosidade foram as mesmas que condenaram Jesus. Levaram Jesus ao martírio, levaram Jesus à cruz, levaram Jesus a ser crucificado. Por quê? Porque eles não queriam que Jesus pregasse outra coisa, a não ser aquilo que eles estavam guardado na mente deles. E Jesus não está travado ou parado no tempo. Jesus, cada dia mais, Ele tem coisas novas para nós. Ele mesmo fala: eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu tenho coisas novas. Eis que eu crio novos ambientes. Eis que eu te dou uma nova mentalidade. Eis que eu te dou um novo corpo, uma nova saúde. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Não fique preso ao passado, às religiosidades, mas lembre que a maior religiosidade é a palavra de Deus no nosso coração.
É guardar a palavra para não pecar contra Deus, como o salmista fez. É guardar a palavra para não se distanciar nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhar para baixo, mas olhar somente para Cristo. Olhar somente para os céus, que é de onde virá o nosso socorro. O salmista fala: elevarei os meus olhos para os montes, e onde me virá o meu socorro? O meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eles veneraram tanto a questão da idolatria religiosa, que no momento da escolha, o que eles escolheram? Quando foi o momento de escolher entre Barrabás e Jesus, eles escolheram Barrabás, porque para eles, Jesus era um homem comum. Para eles, Jesus era apenas alguém que veio ali para causar burbúrios, mas na verdade eles não queriam aceitar que Jesus era o autor e consumador da fé daquela humanidade e da nossa também. Eles não conseguiram entender e aceitar que Jesus veio para transformar. Eles viam os milagres, eles viam pessoas sendo curadas, ele via Jesus perdoando os pecados, ele via Jesus fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mas eles não quiseram acreditar. E no momento da escolha, quem que eles escolheram? Um ladrão. E aqui vai uma diferença. Enquanto os homens escolhem um ladrão para no lugar de Jesus, Jesus na cruz escolheu um ladrão para morar com ele no céu. Enquanto os homens abandonam Jesus, Jesus não abandona ninguém. O homem que estava ao lado de Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto as pessoas escolheram um ladrão, Jesus escolheu um ladrão para morar com ele. Enquanto as pessoas abandonaram Jesus, Jesus não abandonou aquela pessoa no último momento de vida dela. Então a oportunidade dela poder encontrar com Jesus, estar com ele no paraíso. E mais do que isso, participar da salvação no último momento de vida, alcançar a salvação no último segundo de vida que ele tinha, e foi salvo pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Então, se for para a gente entender que precisamos adorar somente a Deus, idolatrar somente a Deus, oferecer sacrifícios somente a Deus, e jamais nos debruçarmos diante de qualquer pessoa, diante de qualquer coisa, porque Deus é o único que merece isso. Jesus é o único que merece isso. Deus sempre será o centro das nossas vidas. Jesus sempre será o centro das nossas vidas. Que não sejamos venerados e nem pessoas veneradas, mas que os elogios sejam sempre pela graça e a misericórdia de Jesus na cruz do Calvário, para nos dar a salvação e a vida que nós temos hoje.